Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, mais uma aula hoje de geografia para vocês, assunto novo, mas assunto que vocês têm no livro didático de vocês. Na aula passada, nós estudamos a divisão política do Brasil, né? Que vocês viram que o Brasil ele é dividido em regiões. Isso em 5 regiões, né? Que é Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul. E isso por quê? Por que o Brasil foi dividido em regiões? Para facilitar a sua administração, né? Porque nós sabemos que o Brasil ele contém uma grande extensão territorial. E por ele ser tão grande, ele precisou ser dividido, né, para ter essa facilidade em sua administração, para melhor ser administrado, né, isso na educação, saúde, enfim, tudo que a população brasileira tem direito. E aí nós estudamos esse conteúdo. Lógico, o Brasil ele houve antes outras divisões, porém aqui nós temos que prevalece atual é essa que nós estudamos na aula passada, né, da divisão das 5 regiões. Então vamos lá, seguindo com esse conteúdo, porém mais avançado, falando também da divisão do Brasil, porém agora de forma diferente. Nós vamos entrar na dinâmica populacional do Brasil. Então nós vamos ver aí como o Brasil ele tem a sua dinâmica de população, se é igual ou não, qual as regiões, quantos habitantes tem por regiões. Então tudo isso hoje vai ser estudado nessa aula. Também vamos conhecer e aprender nessa aula, analisar informações relacionadas a esses dados em mapas, tabelas e gráficos, certo, pessoal? Então, abra o livro didático de vocês aí, o livro de geografia, na página 8, aí onde fala sobre a dinâmica populacional do Brasil, e vai ter a página 15, certo? Vai até aqui, ó, a página 15. Então, vocês têm todos esses dados aí para ser trabalhado e ser analisado. Então, depois desse pequeno e breve resumo que eu irei fazer nessa aula, vocês irão aí assistir outros vídeos onde o conteúdo está mais amplo e depois vocês vão realizar atividade para melhor aprimorar o conhecimento de vocês, certo? Então, pessoal, quando nós falamos em dinâmica populacional brasileira, antes de falarmos, né, sobre a população, nós iremos falar sobre os países mais populosos do mundo. No livro didático de vocês, na página 10, vocês têm uma tabela aí onde fala países mais populosos do mundo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, ó. Essa tabela aqui, ó, no livro didático de vocês, aí fala sobre esses países. Então, nós temos aí o país, né, os países aí, nós temos 5 países mais populosos. Em primeiro lugar, nós temos a China. Em segundo lugar, nós temos a Índia. Em terceiro lugar, nós temos os Estados Unidos. Em quarto lugar, a Indonésia. Em quinto lugar, nós temos o Brasil. Então, o Brasil é o quinto país que é mais populoso do mundo. Então, quando a gente fala aí de países mais populosos do mundo, eles fazem um cálculo aí em média que é chamado de população absoluta. Que o que é, professora, população absoluta? É o total de habitantes de um país. Então, quando eles fazem esse aí análise tudo aí, eles têm eles estão chamados de população absoluta, que é o total de habitantes no país. Então, o nosso país, ele tem uma quantidade de habitantes, a China tem outra quantidade, que é a maior, a Índia, Estados Unidos e assim por diante. Então, nós temos aí, em média, aí, se vocês observarem na tabela de vocês, aí de 204 milhões 900 mil habitantes, né, no nosso país. Então, vamos lá. Então, a população absoluta do Brasil no ano de 2015, segundo o IBGE, o que é IBGE, professora? O IBGE, se vocês verem aí no livro didático de vocês, tem fazendo essa explicaçãozinha aí falando o que é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
que é ele que faz toda a análise, é ele que vai fazer essa pesquisa e ele que mostra esses dados. Então, se vocês quiserem saber relacionado a uma população de uma região ou de um país, vocês procurem o site do IBGE, que é o site mais seguro para vocês terem essas informações relacionadas à população e outros assuntos também, não somente de população, mas ele também faz outras pesquisas, certo? É um site muito seguro. Então, veja só, no ano de 2015, segundo o IBGE, o Brasil tinha de 205 milhões de habitantes. E depois da população absoluta, a gente tem aí a densidade demográfica. O que é densidade demográfica, professora? Aí a gente vai falar da população relativa. Se a população absoluta é o total, né, de pessoas no país, ou seja, de habitantes, a densidade demográfica, pessoal, ou população relativa, é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Se vocês pegarem o livro didático de vocês, aonde fala aí sobre a distribuição da população no território, vocês têm aí o Brasil e as regiões, tem a quantidade de população, a área por quilômetro quadrado e a densidade demográfica, ou seja, habitante por quilômetro quadrado, certo? Então, no Brasil, a população se distribui de forma regular. Certo? Então, eu pergunto para vocês, pessoal. Vamos aí voltar um pouco aí à aula passada que nós estudamos as regiões. Então, nós temos norte, nordeste, sul, sudeste, no meio fica o centro-oeste. Isso mesmo. Então, vamos lá. Nós temos 5 regiões, não é isso? Nós temos norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, não é isso? Que fica lá no meio do nosso mapa. Então, vamos ver. Eu pergunto para vocês, a quantidade de pessoas, de habitantes que moram aqui na região norte é a mesma quantidade que mora na região nordeste? É a mesma quantidade que mora na região sul, sudeste e centro-oeste? Sim ou não? Não, pessoal. O Brasil, ele tem sua população, ele tem uma grande população, ele é muito populoso. O Brasil, sim, é um país populoso, porém, ele não é o mais povoado. Como assim, professora? Ele é populoso e não é povoado. Isso mesmo, não vão confundir populoso com povoado. Populoso é porque ele é grande, tem muitos habitantes, não é isso? Então, ele é considerado o 5º maior país mais populoso do mundo. Porém, ele não é o mais povoado. Por quê, professora? Porque ele não distribui de forma regular pelo território a sua população. Ou seja, ele concentra em mais algumas áreas, pessoas em áreas mais e outras pessoas em uma área com menos pessoas. Vejam. Não entendeu? Porém, vou explicar. Veja, na região norte, se vocês observarem nessa tabela que vocês têm na página 10, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa tabela aqui embaixo, aí mostra sobre a densidade demográfica do país por quilômetro quadrado. Veja aí, nós temos a quantidade aí de pessoas, da população no Brasil, e aí temos a divisão, né, pela região, nas regiões. Então, a região norte aí tem uma quantidade, a região nordeste tem uma outra quantidade, centro-oeste tem uma outra quantidade, e por último nós temos a região sul. Sudeste e sul, né? Temos outras quantidades. Então, a região mais povoada, não é populosa, povoada, ou seja, que contém mais habitantes, é a região sudeste. E a menos povoada, que contém menos povos, é a região norte. Então, como é o IBGE, como é que a gente sabe disso? O IBGE ele faz pesquisas por regiões, então ele vai na casa do pessoal, dos habitantes, e ele vai fazer pesquisas, quantas pessoas moram, enfim, de que vivem. Então ele faz toda essa pesquisa e aí ele chega a um bom senso. Ele faz a sua distribuição. Então, na região norte, ele contém poucas pessoas por quilômetro quadrado. Na região sudeste, ele já tem mais pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, ocupa por quilômetro quadrado. Então, essa divisão sobre a densidade demográfica, ou a população relativa, como pode também ser chamada, é justamente por isso, é por quilômetro quadrado, certo? Então,
Esse aí, veja só. Então, vocês coloquem isso na cabeça de vocês, que o Brasil é sim um país populoso, porém, ele é pouco povoado, justamente por isso. Porque a sua população, ela não se concentra somente em um lugar. Ela é dividida, não é isso? Região norte, região sudeste, região sul, justamente por isso. E aí, cada região contém uma mais quantidade de população, outra tem menos, e assim por diante. É dividida em cidades, municípios, enfim. Então, por essas divisões, é por isso aí que o Brasil é chamado de o Brasil populoso e menos povoado. O crescimento da população brasileira. Então, nós temos aí o crescimento da população brasileira aí, que em 1990 aí, nós tínhamos aí cerca de 17 milhões aí de habitantes aí no Brasil, em relação ao crescimento. Então, o Brasil, ele já houve vários avanços em relação ao crescimento da população, mas também já teve uma queda e assim por diante. Então, nós temos aí o crescimento aí, temos os fatores aí que influenciam muito também o crescimento da população. Que fatores são estes, professoras? Então, nós temos aí o crescimento natural, ou crescimento vegetativo, e também temos os saldos de migrações internacionais, certo? Então, o crescimento natural vegetativo, pessoal, ele corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade são taxas de nascidos, mortalidade são taxas de pessoas, de habitantes que morreram no Brasil, certo? Então, taxa de natalidade indica o número de nascidos vivos no país. Taxa de mortalidade indica o número de pessoas mortas no país. Por exemplo, nós temos aí o atual momento, aí nós estamos vivendo aí uma grande pandemia, né, do Covid-19. E aí o Brasil, ele está o quê? Está acontecendo o quê? Nós temos uma taxa aí mais de quê? De natalidade ou de mortalidade? De mortalidade. Infelizmente, nós estamos aí no país aí, né, uma taxa enorme de mortalidade devido a essa doença. Então, futuramente, quando o IBGE ele fizer uma nova pesquisa para falar quantos habitantes o Brasil vai ter, então, com certeza vai ter uma queda enorme em relação ao crescimento da população. Em vez da população crescer, diminuiu justamente por conta desse corona aí que nós estamos aí enfrentando ultimamente aí no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo. Mas quando for feita essas pesquisas, vai ser no nosso país. Então, nós vamos ter aí uma grande queda em relação a esse segmento aí, falando sobre a população brasileira. Então, aí nós temos também a mudança, né, na página 13 do livro de vocês, aí falando sobre a mudança do crescimento da população. Então, aí, a partir da década de 1960, aí, pessoal, nós tivemos um crescimento da população brasileira e começou a diminuir, né? Teve um crescimento e a população aí nesse período aí começou a diminuir. E aí, nos anos de 1965 a 2015, vocês têm um gráfico aí mostrando, aí também teve uma taxa de fecundidade. O que é uma taxa de fecundidade? É a taxa que as mulheres começam, indica o número de médio que as mulheres elas podem ter, né? Então, aí, vejam só. Aí fala sobre as mulheres aí relacionadas a isso aí. Então, a redução de fecundidade aí está relacionada a diversos fatores, como o aumento da escolaridade, da participação da mulher no mercado de trabalho, né? O planejamento familiar. Então, isso aí hoje também já vem influenciando muito também em relação a esse fecundado, ou seja, a mulher, a fecundidade, viu, pessoal? Então, a mulher, hoje, ela não está tendo tantos filhos como ela tinha antes. Então, vejam só, antes as mulheres tinham 8, 9, 15 filhos. Por exemplo, a minha avó mesmo, ela teve 15 filhos. A minha mãe teve 2 filhos. Então, imagina hoje como está sendo. A mulher hoje tem um filho, outros nem preferem ter mais filhos. Então, o índice, né, está diminuindo muito grande das pessoas, das mulheres produzir filhos. Então, e justamente devido a isso, né? Tanto coisas que acontecem no mundo, isso influencia muito o crescimento populacional do nosso país, certo? Então, aí também fala sobre mulheres chefes de família, na página 14, que de acordo com o IBGE, em 2015, cerca de 52% da população brasileira era composta por mulheres,
certo? Então a mulher, ela vem ocupando um grande espaço aí no mercado de trabalho, enfim, outras coisas. Então vocês vão assistir, vocês vão ler essa página aí, a página 14, vocês vão compreender também um pouco esse conteúdo. E aí, por último, aí na página 15, nós temos aí o envelhecimento da população brasileira. Então a população de um país, ela se divide em 3 faixas etárias. Nós temos jovens, adultos e idosos. Então, jovens são pessoas até 19 anos, adultos, pessoas de 20 a 59 anos e idosos, pessoas de 60 anos de idade ou mais, certo? Então, aí vocês têm um gráfico aí que mostra o Brasil aí do ano de 1960 até 2015 relacionado a essa faixa etária aí, sobre a divisão do nosso país em relação a jovens, adultos e idosos, certo? Então aí fala aqui o seguinte, que a quantidade diminuiu, a quantidade de jovens diminuiu e os adultos e idosos aumentou. Então isso quer dizer que a nossa população, nós temos mais idosos, né, e adultos ultimamente, ou seja, nossa população está mais envelhecendo ainda mais e não está nascendo tantas pessoas como deveria nascer. Então está ficando tipo parada. Então antes a população era mais grande, as mulheres tinham mais filhos e por isso hoje nós temos mais adultos, mais velhinhos do que criancinhas, certo, pessoal? Então essa aula de hoje aqui foi somente um resumo que eu fiz para vocês relacionado ao conteúdo que vocês vão estudar. Então, vocês pegam o material de vocês, estudem, revisem, assistam os vídeos, todos os vídeos que vai ficar aqui, assistam direitinho, observe cada detalhe, observe os mapas, os gráficos, enfim, observe tudo direitinho para que vocês possam compreender esse conteúdo. E vocês respondam a atividade e me enviem para eu poder observar o que vocês acertaram, o que vocês erraram, tá bom? Então, a nossa aula é isso que vamos estudar hoje. Espero que você já tenha compreendido um pouquinho e tchau!